Então, meu povo, eu tenho pregado aqui uma série que intitulei de Mentalidade Apostólica. Nessa série, a gente tem olhado para o livro de Atos dos Apóstolos. E a partir desse livro, nós temos buscado compreender como pensavam os primeiros apóstolos de Jesus. E como eles se moveram a partir da sua mentalidade. Da mente de Cristo formada neles. Se desenvolvendo neles e conduzindo-os em suas escolhas, em seus caminhos, em suas ações. Porque nós já vimos que a mudança de mente, ela também pode mudar o nosso destino. Porque é a partir da mentalidade que vêm as nossas escolhas e os nossos caminhos e as nossas ações. Então, olhamos para Atos. Só eu pregando aqui sobre esta série, eu já preguei mais de 10 mensagens. Então, se você está nos visitando hoje e você quer ver desde o comecinho, entra no nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã Zoe, e assiste a série, chama Mentalidade Apostólica. Você que nos assiste em casa ou aí pelas minhas redes sociais, aí no Instagram está salvo. A cada domingo, essa série de pregações certamente vai edificar a sua vida. E hoje eu quero dar continuidade àquilo que pregamos no último domingo. No último domingo, quem estava aqui? Levanta a mão. Tá, muita gente que não estava, né? Então, no último domingo, a gente pregou a partir do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E ali no capítulo 15, nós vimos que começa uma dissensão no meio da igreja que está nascendo. Ela está dando seus primeiros passinhos. E uma galera começa a ensinar algo que a outra galera diz assim, esse sim está errado. Tem ali uma dissensão e eles acabam formando um grande concílio com os apóstolos. E nesse concílio, Paulo vai dar seu testemunho, outros vão se posicionar. No final, eles tomam uma decisão e eles enviam Paulo e Barnabé de volta para Antioquia. E a partir de Antioquia, eles deveriam então visitar as igrejas com as decisões que foram tomadas no concílio em Jerusalém. Uma tentativa de harmonizar o que estava sendo ensinado para que a igreja começasse sob uma única direção que viria ali do ensino dos apóstolos. Porque eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Então, eles estavam ali aprendendo sobre como erguer a igreja cristã e sobre a doutrina que fundamentaria a igreja cristã a partir da vida, do ministério, da obra e do ensino de Jesus Cristo. Então, nós vimos mais ou menos assim, já no finalzinho de Atos 15, vimos ali um estremecimento entre Paulo e Barnabé, por causa de Marcos, cada um foi para um lado, e agora Paulo não está mais andando com Barnabé em missão. Paulo agora está com Silas, o profeta. Eles chegam em Antioquia, e de Antioquia eles são enviados com essa missão. Deu para contextualizar aqui para todo mundo? Para você não ficar voando aí a partir do que eu vou pregar agora. Então agora continua a missão Paulo e Silas. A junção deu o nome do meu marido amado, querido Paulo Silas. Olha aí. Então estava lá, apóstolo e profeta juntos caminhando em missão. Eita, amor, tem mistério aí. Acabei de perceber. Se liga aí, galera. Olha. Enfim, agora a gente começa Atos 16. Então, estão comigo? Eu estou dando os passinhos, a partir de Atos. E sabe o que meu coração está ardendo? Está ardendo com uma certeza de que você não está aqui em vão. De que você não chegou aqui por acaso. E que você está aqui no dia em que era o dia de ser ministrada a continuidade de uma série que começou há vários meses. Na verdade, começou, deixa eu ver aqui quando é que eu anotei, no dia 23 de abril. E hoje, você vai ouvir sobre Atos 16. Deus quer te falar. Então, fica atento. A partir do verso 4. E a partir do verso 4 diz:
nas cidades onde passavam. Quem é que está passando? Paulo e Silas. Nas cidades por onde passavam, eles transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Lembra que eu acabei de falar que teve aquele concílio lá, aquela reunião? Então agora eles estão passando pelas cidades e estão compartilhando, transmitindo as decisões que foram tomadas lá em Jerusalém. Olá, tem um propósito, porque que eles estão transmitindo as decisões? Para que fossem, o que, gente? O quê? Por que estava sendo transmitida a mensagem por Paulo e Silas? Para que fossem obedecidas. Para o texto bíblico, porque aqui o Senhor já está falando. A igreja tem dono. A igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja não é de pastor. A igreja não é de líder. A igreja não é de presbítero. A igreja tem um dono. E este dono é Jesus Cristo. Agora escute, você é a igreja dele? Sim ou não? Então, não é sobre o que achamos. Não é sobre o que queremos. Não é sobre o que gostamos. É sobre o plano dele para nós, que somos a sua igreja e a sua noiva. Não é o que você planeja, não é o que você gostaria que acontecesse, é o que ele tem de plano para você, porque você é a noiva dele, é a igreja dele, e ele tem um plano perfeito para a sua vida. Amém mesmo? É aquilo que ele deseja realizar. Entenda, não é o que você deseja viver. É sobre o que ele deseja que você viva e realize. E aí, os apóstolos tinham entendido isso, então eles saem com uma mensagem para dizer: vocês precisarão obedecer. No verso 5 diz assim: as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Aqui tem uma chave. O fortalecimento na fé se dá pela obediência ao que foi recebido pelo Senhor. Mas não apenas recebido, não é só entender e dizer: é isso aqui que é a verdade, é assim que a gente tem que fazer. É recebido em fé e colocado em ação, em prática, de maneira obediente. Você vai acessar a revelação. Hoje à noite Deus vai falar contigo. Você vai receber palavra. Mas sabe o que acontece? Não adianta receber e dizer: eita, eu senti. E você vai precisar tomar o que recebeu e colocar em ação, em prática. Você vai precisar agir. Uma coisa eu lhe digo: a fé que age é uma fé viva. E a fé viva te fortalece para enfrentar os desafios da vida e para seguir em vitória. Tem alguém aqui interessado em ser fortalecido? Você vai precisar ouvir e obedecer, agindo a partir do que ouviu. Amém? Então a gente segue, e aí a gente está ali em Atos 16, começamos a partir do verso 4, e agora a gente já está no verso 6. E no verso 6 diz: Paulo e seus companheiros, agora ele está com Silas, ele já formou uma equipe, e eles estão saindo de Antioquia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Oi? Como assim? Eles estavam indo fazer o que era certo, o que era bom. Pregar a palavra. Mas aqui diz que o Espírito Santo impediu. E no verso 7 diz que quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Diga, eles tentaram. Tem hora que você vai tentar fazer o que você acha que é certo. Mas deixa eu lhe dizer, tem momentos que o Espírito Santo vai dizer: não, não é por aí, não é aí e não é do jeito que eu quero. Tem que mudar a rota, tem que mudar o destino, tem que mudar o que está fazendo. E ele vai impedir.
para que o propósito dele seja estabelecido. Olha o que acontece. Eles tentaram entrar na Bitínia. Mas, gente, lê aqui comigo. Quem é que estava lá impedindo? Olha lá. O espírito de quem? De quem? Eram homens? Era quem? O espírito de Jesus os impediu. Para mais uma chave. Preste atenção, eu vou liberar chaves durante essa pregação. Palavra rema para vocês que estão aqui nessa noite. No seu avanço para o propósito, você poderá ser impedido pelo Espírito de Jesus de fazer ou de seguir na direção que você planejou ou gostaria. Amém? Olha esse amém, minha gente. No seu avanço para o propósito da sua existência, você pode ser impedido pelo Espírito de Jesus de fazer o que você gostaria, de colocar em ação os planos que você tinha, de ir para onde você imaginava ou estar onde você está. Dos planos do seu coração, você pode ser impedido para realizar o propósito do Senhor com a sua vida. Faz sentido, gente, com o que eu estou pregando aqui? Agora, olha que forte. Então, eles contornaram a Mísia. Eles não foram lá. Eles entenderam, não é para nós. Aqui não é onde Jesus quer. A gente até tentou, a gente tinha um plano, a gente gostava, mas não era. Então, eles contornam a Mísia, eles não entram mais na Bitínia e eles descem para Troade. Bota o mapa aqui para mim, por favor, alguém. Mandei para vocês. Dá para colocar rapidinho? Para as pessoas visualizarem do que eu estou falando? Será que dá para ver, gente? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Eles saíram aqui, ó, de Antioquia. Aqui, ó, Paulo e Silas. E eles estão indo lá em missão. Aí eles passaram nessa região. Aqui é Derbe, aqui é Listra. Aqui, ó, tem Timóteo. Ele vai ter o primeiro contato que está nas escrituras dele com Timóteo. Timóteo vai ser aquele filho na fé que ele vai escrever sua última carta antes de morrer. Aí ele sai daqui, ó, passa por essa região. Olha lá a região que eu li no texto. Frígia e Galácia. Ele está aqui. Aqui está Mísia. E o plano dele era entrar aqui para Bitínia. Eles queriam pregar nessa região da Ásia, ficar aqui, mas eles iriam começar aqui, ó, por Bitínia. E aqui, eles são impedidos pelo Espírito de Jesus, que tinha outros planos. Quando eles entenderam os planos, eles então dizem, eu imagino que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, eles voltam, contornam a Mísia e vêm para Troade. E eles estão aqui, ó, nesse pontinho. Para lá, ó, está a Europa. Ele está ali. E ele diz assim, poxa, meus planos eram ali. E o Senhor está me tirando? Está me fazendo contornar a Mísia? E aí, gente, vamos continuar lendo o texto. Verso 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Deixa o mapinha bem rápido. E lhe suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia. Viram? Troade. Bitínia. Paulo queria ficar ali. Mas o Espírito de Jesus o trouxe para cá, aqui deu uma visão e disse, passa a Macedônia, vem para cá e nos ajuda. Paulo estava recebendo um novo treinamento sobre mudar os seus planos para ajudar quem estava clamando por ajuda. A partir daquilo que ele carregava. E como de fato ele poderia ajudar, ele precisou renunciar aos seus planos,
aquilo que ele achava que faria, como faria, onde faria, do jeito que faria. Porque alguém precisava de ajuda. E o que ele tinha era o recurso para ajudar. Eu começo essa pregação dizendo que os apóstolos entenderam que não era sobre eles. Meu irmão, você veio aqui, e eu sei que tem alguns visitantes, eu estou vendo rostos que não conheço. E talvez você esteja aí dizendo, o que é que eu vou receber de palavra para mim? Você vai começar recebendo uma palavra dizendo, não é sobre você. É sobre Jesus, que tem planos e propósitos perfeitos para a sua vida. Para que através de você, outros que estão do outro lado clamando, ajuda-nos, ajuda-nos, possam receber ajuda. É para além de mim e de você. É claro que ele vem para nos ajudar em primeiro lugar, porque como é que a gente ajuda quando a gente está aperreado precisando ser ajudado? Ai, que bom. Este é o meu ambiente. Como? Ele vem, ele nos ajuda, mas sabe para quê? Para que você levante dessa cadeira, entregue a ele os seus planos, o que lhe dá prazer, o que você imaginou e só diga, onde você quer me levar? Eu vou deixar a Bitínia para ir para Macedônia, porque tem pessoas que precisam do que você carrega para ajudá-las. Amém? Olha esse amém. Jesus está só olhando os amém. Amém é tudo que assim seja. Eu estou dizendo assim, vou aqui. Vou pegar você, esse aqui. Oh, glória! Ai, gente. Verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para Macedônia. Veja, eles obtiveram a revelação. É para ali. E o que é que ele fez depois da revelação? Se preparou e foi imediatamente. Aqui tem mais uma palavra do Senhor para nós. Não basta entender o que Deus está te chamando para que você entregue. Não basta decidir obedecer. É necessário obedecer com prontidão. Diga prontidão. Imediatamente. Não vou demorar. Diga é agora. O que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, é porque Ele tem um propósito lindo para você. Mas o que Ele quer fazer? Você precisa dizer sim a Ele, mudar os seus planos para viver os planos dEle e não demorar. É imediatamente. Ele quer te preparar. Ah, Deus, prepara-nos. E aí eu quero contar algo do meu testemunho, porque talvez você está me ouvindo e está dizendo assim, para você é muito fácil. Mas eu vou falar um pouquinho dos meus planos, eu fiz só uns pontinhos aqui. Sabe qual era o meu plano com relação a relacionamento conjugal? Meu plano era não casar. Eu dizia, eu não vou casar, ficar presa a homem, nunca. Eu vou, no auge do meu feminismo, aprendido com tanta maestria nas universidades federais do Brasil, a minha mente era, eu vou ser a poderosa, empoderada, que não depende de homem nenhum. E homem nenhum segura, nem que conversa é essa? Eu vou fazer acontecer. Eu não ia casar. 2, eu não ia ter filho. Oi? Negócio de filho para me prender? No máximo, um adotivo, porque eu entendia que tinha alguém que precisava de ajuda, de alguém que se importasse com ele, que o amasse, que lhe desse uma direção. Então, eu ia ali, nessa pegada. E aí, Papis disse, querida, preste atenção, você vai ter 4. Vai casar com Paulo Silas, é logo com o apóstolo e o profeta. Presta atenção que não é o que tu planejou, queridinha. E glória a Deus, nós completamos 30 anos de casados recentemente. E foi a melhor escolha da minha vida. Mas eu precisei ouvir de Deus que era esse o plano.
E se eu tivesse ficado ali teimando, não, é o que eu quero, não me vejo, não gosto de Paulo, não gosto de você pega com homem, de ficar presa a homem, conversa é essa? Eu não estaria aqui, depois de ter almoçado com a minha família dos 4 filhos. Já passei vovó de um neto, João Pedro. Gente, o meu sonho era ser uma revolucionária à la Che Guevara. Sabe aquela mulher da camisa de Che Guevara? Era eu na Federal. Che Guevara, eu ia ser daquelas que ia ajudar a implantar o socialismo e o comunismo neste mundo burguês. Morte à burguesia que fede! Hoje eu imagino que eu ia estar com o sovaco cabeludo. Né? Jamais com esses cachinhos aqui, ó, com livinho depois que molhou. Como assim? Provavelmente o cabelo mais raspado, né? Uns bigode aqui, por aqui, aí vai. Porque eu estava focada na questão de ajudar aos pobres. E ajudar aos pobres tem a ver com o Evangelho de Cristo, sim ou não? Mas eu não compreendia que a filosofia comunista, socialista, tinha muito por trás que não era apenas ajudar pobres. E demorou muito para eu entender que era uma filosofia que tinha princípios básicos contrários à fé cristã. Guerra entre gêneros, é homem ou mulher, mulher querendo engolir homem, por aí vai. Guerra entre raças, preto ou branco, preto ou branco. Guerra entre classes sociais. Pobres, morte aos ricos. Guerra entre aqueles que têm posições. Patrões, morram, funcionários, empregados, matem-nos. E eu tinha isso na minha cabeça, minha gente. Mas eu não entendia isso. Eu tinha na minha cabeça que era para ajudar os pobres. Mata mesmo a ricaiada, mata a burguesia, peguem arma, vamos destruir. Para poder reconstruir, eram esses os meus planos. Eu não entendia que havia uma ideologia por trás que apoiava o poliamor. E vocês sabiam que no Brasil agora, uma corte, acho que lá no sul, reconheceu o primeiro casamento poliamor, 2 mulheres e um homem. Reconhecido juridicamente no Brasil. Essa é uma pauta de partidos socialistas comunistas no Brasil há mais de 10 anos, tentando aprovar leis que reconheçam poliamor, completamente contrário à fé cristã. Deus criou homem e mulher para se unirem e formarem uma família. Mas eu não entendia isso. E eu achava que meu corpo, minhas regras. Mata mesmo, vai atrapalhar. É mais um para alimentar os índices de pobreza? Mata. Porque eu aprendi essa filosofia lá na universidade, dentro da minha casa, isso estava dentro de mim. Com relação a Paulo, eu começo a namorar com Paulo e eu pensava assim, poxa vida, esse menino só vive na igreja, velho. Sexta-feira está ensaiando com a banda. Sábado à noite está tocando. Domingo de manhã está na escola bíblica, aprendendo sobre quem? Jesus. Domingo de noite no culto. Poxa vida. Ah, não, mas deixa eu ganhar, porque na medida que eu for ganhando, eu vou tirando ele da igreja, vou tirando. E Deus do céu assim, querida, sabe de nada, inocente. E aí veio Jesus. Aquele Jesus que eu via numa cruz, pendurada no madeiro, lá na missa. E que eu olhava e dizia, coitadinho, né? Foi um revolucionário, até tentou, mas a burguesia, a galera do poder, matou. Ah, coitadinho. Ou um bom mestre, porque eu também ia ao espiritismo, e lá eu aprendia que ele era um mestre de luz. O bom mestre de luz, que tem um caminho para nós, para a gente poder fazer a caridade que vai nos salvar. Até que eu me entreguei por inteiro. Até que eu conheci esse Jesus que é real. E aí eu passei a sofrer zombaria a partir da minha própria casa.
De chegar em casa da igreja e ouvir, a crentinha chegou, a pastora chegou, estavam profetizando pela boca de Deus, não sabia. E de não poder errar, porque qualquer erro, qual é a frase que diziam? Ô, gente, não é a crente? Então você assim, dando os primeiros passos, sem saber nada daquilo, vindo de um contexto nada, e tipo assim, um adolescente, uma jovem, 17 anos, e errou, e não é a crente, então eu não sou digna de Jesus, não posso. Se não fosse isso, eu também precisei lidar com a morte do meu eu, diga, morte do eu. Então eu ia para uma igreja que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha família lá, só tinha um namorado que há pouco tempo eu queria desconverter. Agora eu estou lá com aquele povo que antes eu tinha ódio de crente, vocês sabem da historinha, né? Da musiquinha atrás do muro com a mangueira. Crente, doente, é tudo, demente, e molhando as irmãzinhas do coque. Agora eu estou na igreja. E eu estou tipo assim... Senhor, mas eu sou um peixe fora d'água. E eu me sentia tão só, tão deslocada. E tão olhada e questionada. Você não é digna de Paulo? Olha de onde você vem. Quem é você para namorar com Paulo? O baterista? O menino criado nos corredores da igreja? Oh, tempo difícil. Mas eu prossegui com ele. E aí chegou o tempo em que eu já ministrava louvor, eu já o conhecia com experiências da palavra. E ele vem mais uma vez e diz, filha, não são os seus planos. Deixa esse mestrado que você fez aí em teologia. Deixa esse doutorado em educação que você passou. Não, o doutorado foi em educação. O mestrado foi em contabilidade, perdão. Deixa esses livros que você publicou de contabilidade, deixa essa coordenação de contabilidade, deixa essas palestras pelo Brasil em contabilidade. Não são os meus planos para você. Deixa o salário que banca a casa 3 vezes mais do que o seu marido. Porque não são os meus planos para você. E você vai dizer, como assim, Jesus? E começa uma nova caminhada. Onde eu tive que deixar o que eu amava. Para entender que era lá na Mesopotâmia que precisavam de ajuda. E quando eu estou na Mesopotâmia, já com o mestrado concluído, e já ajudando com o ministério bombando, rodando, viajando, congresso, seminário de Omar e Nóbrega na internet, 20 mil visualizações, tá meu pachunche. Deus diz, agora deixa, vai sentar na salinha atrás do birô para olhar no olho do povo que eu quero que você cuide. Vai ser pastora. Como assim, Senhor? O senhor está de brinques. É brincadeira. Mas sabe o que eu estava aprendendo? Que ele estava dizendo, você precisa morrer para você. Para avançar no que eu tenho para você. Não é na Bitínia. Volta, filha. Vai lá para Zoe. Atrás do birô. Atender o povo olho no olho. Deixa o microfone e as multidões. Deixa os convites. Vai passar a linha. E eu me sentia morrer a cada dia quando eu ia para a bendita salinha lá embaixo. Não estava nos planos. Ser crente, ser ministra de louvor, ser pastora, iniciar uma comunidade de fé. Não estava no plano curar vidas ali naquela mesinha. Depois Deus disse, agora começa a libertar endemoniado. Como assim, Senhor? Sai, não precisa, vai, sai, Senhor, não, vai, sai, em nome de Jesus, meu Deus. Não estava nos planos. Receber
unção apostólica para ensinar a igreja e fundamentá-la na palavra que eu tantas vezes zombei, e ativar filhos espirituais que serão enviados para curar, libertar, salvar, ensinar, batizar com o Espírito Santo e liberar Zoe. A vida de Deus não estava nos planos. E não estava nos planos desbravar novos territórios em guerra e poder. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu posso falar com autoridade do que eu estou pregando hoje em Atos 16. Eu estou de pé. Porque eu renunciei aos meus planos para seguir os planos de Jesus. Ele tem planos para você. Ele tem propósitos específicos para você. E Ele te trouxe aqui hoje à noite para dizer, você não pode continuar vivendo no deixa a vida me levar. Não é deixa a vida me levar. Jesus te trouxe aqui para que você tenha a oportunidade de dizer, Jesus, vem me levar. Uma coisa eu lhe digo, Ele te criou, Ele te formou, Ele tem plano para a sua vida, tem propósito. E se você se alinhar, você comerá o melhor desta terra, porque foi a palavra que Ele me entregou. A partir do que Ele vai liberar para você. E que nem sempre tem a ver com dinheiro. Mas com o pleno propósito dEle sendo estabelecido. É perfeito. Diga, é perfeito. Diga para a pessoa do lado, Jesus tem um plano perfeito. Mas tu vai ter que renunciar ao teu. Agora eu quero ver quem é que vai dizer um amém bem animado. Amém! Olha! Eu senti uns que foram assim agora. Amém. Ai, minha gente, um dia eu pude ouvir sobre Jesus e para chegar ao destino da vida plena. Escute, para chegar ao destino da vida plena, você precisará renunciar aos seus planos, à sua vontade, o que você escolheu, o que seria bom para você, para seguir sob a direção dEle, por meio do Espírito dEle que está em você. Não teria sido possível a mim sem Jesus. Eu estaria com uma vida destruída. Eu estaria sem família. Eu viveria sem propósito. Eu estaria perdida com o sovaco cabeludo. Não sei o que é pior. Tá rindo, né? Mas tu viste os vídeos que eu vi um dia desse da mulher ensinando um negócio? Meu Deus! Meu Deus, aquela figurinha. E sabe o que eu suspeito? É que eu não só estaria perdida, eu estaria fazendo outros se perderem. E eu acredito que da mesma forma, essa é a mensagem central dessa noite. Da mesma forma, nada será possível a você sem Jesus, sem a sua entrega a Ele, para que Ele faça a vontade dEle, que é para além de você, diga, é para além de mim. Porque Ele quer me usar para ajudar os que estão clamando, ajuda-me. Ai, é sobre Jesus. Um dia, gente, numa igreja, sentadinha lá atrás, com ódio das meninas que paqueravam com Paulo. E que eu tinha que ir, porque as bichas eram tudo bonitas na igreja, não tinha as do cabeludo, não. Era as mulheres tudo de salto, maquiadinha, tudo. E eu lá, tipo assim, aquela coisa meio... Não sei se sou mulher, eu estou aqui, ele é meu, estou gostando do cara. E estou de olho aí. Vai ter fight, minha amiga. E sentava lá atrás, faltava levar o meu revólver de tijolo. Você sabia que eu tinha um revólver de tijolo? Eu fui uma criança que eu cresci com um revólver de tijolo aqui no corte da calça. Eu acordava, tirava o revólver de tijolo debaixo do travesseiro e dizia, vamos lá, Kate Mahoney. As meninas brincavam de Barbie, eu corria em cima do muro, batendo, dormindo todinho da rua, tu tinha medo de mim. Venha! Enfim, mas um dia eu estava sentada ali com ódio de estar ali, olhando no relógio. Vai demorar. Acaba logo, esse homem fala demais.
E aí eu ouvi João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho, não tem outro nome. E quem estava dizendo isso era Jesus Cristo. E eu ouvia falar desse negócio de Deus no Espiritismo. Eu ouvia falar de Deus na Igreja Católica. E ali eu disse, eu aceito ele, eu quero ele. Mas esse negócio de Jesus, como é isso? E aí em João 10,10, está escrito: o ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir. Mas Jesus diz: eu vim para. Diga, ele veio para. Diga, Jesus veio com propósito. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Alguém aqui quer ter vida e ter vida plena? Então, por mais que eu quisesse matar a burguesia que fede, eu queria ter vida. E aquilo começou a entrar no meu coração. Então, em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou, ele deu Jesus para ninguém se perder, para a vida eterna. Não é só vida plena aqui, é uma vida que é eterna. É para além dessa vida que a gente vai viver 70, 80 anos, 90. É para além, é eternamente. Rapaz, deixa eu observar esse negócio. Depois veio 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Opa, isso aqui falou comigo? Quem é esse cara que está dizendo isso? Ele é o pior? Não, eu acho que eu sou pior do que ele. Olha as coisas que já passaram pela minha cabeça, olha o que eu já quis fazer. Olha as tentativas de suicídio. Porque vivia perdida, sem encontrar respostas. Mas diz que para aquele pecador tinha salvação. Então tem para mim? Tem para você? Por meio de quem? Jesus Cristo. Então eu ouço Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É primeiro do judeu, mas também é do grego. Como uma referência é para qualquer um. E basta uma coisinha. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com você fazer coisas para ele. Tem a ver com você crer que Jesus Cristo é o caminho que leva à vida plena e eterna. Aí depois eu escuto Atos 16, 30 e 31. Então levou-os para fora. Paulo ali leva para fora e pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? O homenzinho estava lá, o que eu faço? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos. É você e os da sua casa. Olha como é fácil. Como é que se é salvo? Salvo de quê? Salvo da morte eterna. Salvo de não ter relacionamento com o Pai que te criou e tem plano para você. Salvo de viver perdido em vício. De viver perdido em pessoas. Salvo do que poderia te matar. Como é que é salvo? Simplesmente creia no Senhor Jesus Cristo. Vai ser salvo você e a tua casa. Está escrito. É para além de uma salvação de alma eterna. Olha o que eu ouvi lá na igreja. Mateus 11, 28. Jesus dizendo: venham a mim todos os que estão cansados. Todos os que estão sobrecarregados. Eu vou dar descanso a vocês. Eu digo: eu estou tão cansada. Eu estou tão cansada dessa vida tão infernal dentro dessa família disfuncional. Eu estou tão cansada de me sentir sozinha. Eu estou tão cansada de só ter ódio. Ódio de rico, ódio de branco, ódio de empresário. Ódio, revolução, mata e morre. E eu ouvi o pregador dizendo, Jesus estava dizendo: você está cansado? De quê? Você está sobrecarregado? Foi Jesus quem falou: venha a mim. Você vai achar descanso. Outras versões vão dizer: você vai ser aliviado desse fardo. Ah, meu irmão, você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe porque deseja te conceder alívio dessa carga. Como concedeu a mim.
Depois eu ouvi em João 15:5, Jesus dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas comigo, vocês vão ser cheios de frutos. E eu comecei a dizer, opa, ao invés de morte pelas mãos, vai ser fruto, fruto de vida. Nele, com ele, opa, como é que vai ser isso? Eu estou me empolgando. Tem alguém aqui interessado em dar frutos com a sua vida? A pessoa que quando você morrer, está lá no cemitério, sua lápide, e está lá assim, ó, fulano, frutificou nessa terra. Tantos foram ajudados lá na Macedônia. Tantos foram salvos, tantos foram curados, tantos foram libertos, tantos foram restaurados, tantos foram ensinados, tantos foram abraçados, tantos mudaram sua vida porque fulano existiu na terra. Alguém aqui tem essa vontade ou você só quer passar? Não deixar nada. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer, mas comigo vai dar fruto. Por fim, eu ouvi em Atos 13:47. Assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Meu irmão, Jesus quer que a sua luz brilhe, para que a salvação dele se manifeste até os confins da terra. Sua luz tem brilhado no Bessa. Aqui, Bessa. Sua luz tem brilhado em João Pessoa? Ou você fica bem lá no lugar das trevas, onde vidas estão sendo tomadas pelo vício, pela perversão sexual, pela violência, por um mundo que falta Deus. Um mundo onde os planos de Deus não estão sendo seguidos, mas os planos dos homens, fazendo a sua vontade, naquilo que acham que é o seu prazer. Quero ser homem, sou homem. Quero ser mulher, sou homem. Quero ser cachorro, sou cachorro. Quero casar com 10, caso com 10. Quero deixar o que eu casei, eu deixo. Quero. O que é melhor para mim? O que é melhor para mim estão vivendo assim. Isso vai ser ruína e destruição. O resultado é ruína e destruição. Precisamos ir àquele que nos fez. Ele tem um manual. O manual para a vida está nele. Tem que ir lá ver o manual e obedecer. Senhor, o que é? É Bitínia não, minha filha. É ali, ó. Macedônia, eu disse Mesopotâmia, não foi? Eu fui da Macedônia para Mesopotâmia, mistério. Ai, minha gente, eu estou terminando. Dizendo a você que os apóstolos, aquele Paulo, ele entendeu esse negócio, que eram os planos de Deus. E eu termino ainda em Atos 16, a partir do verso 11. Olha o que está lá, ó. Eles partiram de Troade. Lembra que em Troade eles viram a visão? Passa a Macedônia, ajuda-nos. E eles se prepararam imediatamente? Estão comigo ou dormiram já? Olha, durma não, que quem dorme aqui eu vou aí, eu balanço, sacudo. Estou de olho, viu? Estou de olho. Quem está comigo? Lembra que ele estava em Troade? Ouviu o irmão dizendo, passa Macedônia e ajudas. Agora o verso 11, ó. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia. Quem não souber nome de menino que vai nascer, piadinha de pastor. No dia seguinte para Neápolis, verso 12, dali partimos para Filipos. Diga, Filipos. Eu vou encerrar falando de Filipos. Filipos na Macedônia, não era na Mesopotâmia. Aí Filipos na Macedônia, que é colônia romana, verso 13, no sábado eles saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde a gente esperava encontrar um lugar de oração. A gente sentou ali, começou a conversar com mulheres. A religião que eles vinham, os judeus nem falariam com mulheres. Mas o cristianismo veio para sacudir o negócio. Porque em Cristo não há homem ou mulher. Não há judeu ou grego, não há servo ou senhor, não tem guerra entre eles. Em Cristo nós estamos harmonizados, somos um só corpo. Então diz assim, ó, verso 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Temente a Deus, ela era uma prosélita.
Ela não era judia, mas ela temia o Deus dos judeus. Era como Cornélio. Mas ela não era uma cristã. Ela só temia, ela sabia que existia um Deus. E talvez você chegou aqui hoje e você não é um cristão. Você sabe que existe Deus, você teme. Mas você nunca se rendeu a Cristo. Deus te trouxe porque hoje é a noite da tua vida, da tua história. Hoje o céu vai entrar em festa por você. Mas olha só, essa mulher temia Deus. Aí diz assim, ó, uma das que viram, Lídia, vendedora de tecido de púrpura. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Sabe qual era a mensagem de Paulo? Cristo, em Cristo, caminho, verdade, a vida. Em Cristo, descanso, alívio para a sua alma. Em Cristo, salvação e vida eterna. Em Cristo, luz para dissipar trevas no mundo. Ela ouviu, o coração dela atendeu e ela foi batizada. Como a sua casa. E o batismo, se você não sabe, é uma expressão visível da salvação. Daqueles que creem e que dizem, Jesus, eu vou morrer para o meu eu. Me mergulha aqui porque eu vou morrer para o meu eu. Quando eu sair da água, eu ressuscito para uma nova vida. A gente vai ter batismo no final de semana que vem, não é isso? Se não deu o seu nome, está na hora. Dê e não fique fora deste momento que vai ser divisor de águas na sua história. Mas vamos mais. Foi batizada. Ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente, venham e fiquem na minha casa. Olha o que está acontecendo aqui. Fica atento, viu? Estou já terminando. Paulo desistiu da Bitínia para ir para Macedônia. Não foi isso que eu li? Na Macedônia, ele começa a realizar uma obra na vida de Lídia. Diga, Lídia. Era a mulher que estava na beira do rio, lá em Filipos. Lídia. Lá ele pregou para Lídia. Lídia se converteu. Lídia foi batizada. E começa uma igreja em Filipos. Acabou? Está acabando. Paulo e Silas vão ser presos em Filipos. Mas a igreja começou na casa de Lídia. A obra já está lá, meu amigo, não tem mais quem pare. Aí, 16:40, olha o salto que eu vou dar. Vieram comigo, saiu de Trode, chegou em Filipos, foi para a beira do rio, conversou com a mulherada. Uma mulher lá chamava Lídia. Lídia se entregou a Jesus ali com a mensagem de Paulo. E Lídia diz, vem para minha casa. Eles vão ali e começam a igreja. Crente, Deus quer usar a tua casa. Deus quer usar a tua casa. Para que vidas possam adorar e começar a receber a mensagem e a palavra que salva. Agora Deus me deu uma palavra essa semana. Ele disse assim, eu disse, Senhor, a gente se alegra com todas as casas abertas, porque o que importa é multiplicar. E Deus disse assim, vocês vão multiplicar quando estiverem em um só propósito e em um só espírito. Mas quando não for no propósito e no espírito, é divisão, não é multiplicação. Aqui eu estou chamando vocês para multiplicarem. Vamos começar a usar as nossas casas em um só espírito, debaixo de uma só orientação e direção. Amém? Mesmo? Vocês disseram tanto amém hoje. Jesus está só anotando, viu? E aí eles foram presos e eles saíram da prisão. Vai terminar Atos 16. Sabe como é que termina? Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas, bota aí Atos 16, está aí 40, olha lá, ó. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de quem? Lídia, onde se encontraram com os irmãos, os encorajaram e partiram. Ali ficou a igreja de Filipos. Eles foram embora, mas na Macedônia ficou semeado o que Paulo foi carregar em obediência ao Senhor. Aí sabe o que é a igreja de Filipos? É a igreja da alegria do coração de Paulo. Gente, olha isso, eu estou encerrando, viu? Fica atento. Paulo queria ir para Bitínia, era lá na Bitínia, o plano dele.
Mas quando ele vai para Macedônia ajudar, ele encontra Lídia, começa a igreja de Filipos. Depois ele escreve aos filipenses. A carta diz que vocês são a minha alegria. Teve igreja que fez Paulo chorar, como a igreja de Corinto. Mas a de Filipos era a alegria do coração de Paulo. E eu encerro com Filipenses 1, a partir do verso 3. Olha a carta que Paulo escreve para eles. Aquela igreja da casa de Lídia, quando ele passou a Macedônia. Olha a carta. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho vocês em meu coração. E aí o texto é grande, ele termina dizendo um monte de coisa boa sobre os filipenses. Mas o testemunho de Paulo revela que Paulo, ele não se moveu pelo que viu, ele não se moveu pelo que planejou, ele não se moveu pelo que estava no coração dele. Sabe como é que ele se moveu? Por aquilo que ele ouviu de Deus, que era o plano de Deus para ele poder ter o propósito estabelecido. E por que fez isso? Com renúncia, com sacrifício, com obediência, Paulo pôde ter o seu coração cheio de alegria. Quando Deus frustrou meus planos, um a um, no momento da frustração, era só tristeza, medo, insegurança. Mas depois de cada ato de obediência e entrega, o meu coração se encheu de alegria. Sabe qual é a maior alegria que eu tenho na minha vida? Uma, segurar um microfone para pregar sobre ele. Duas, poder ver vidas rendidas a Jesus. Tendo um testemunho de como foram transformados, assim como um dia eu fui. 3, chegar num lugar como esse e ver tantos adoradores elevando o nome de Jesus sobre todo outro nome. Um povo que renunciou o seu eu para que o propósito dele fosse estabelecido.